Olá, galerinha, tudo bem com todo mundo? Professor Igor Cajati, disciplina de Química, primeiro ano da tarde. Nosso conteúdo de hoje, vamos falar sobre sistemas, substâncias puras e misturas, tá? Mas antes de darmos o início ao nosso conteúdo, não se esqueçam de compartilhar, de assistir às nossas aulas, tá? Dar o seu like, né? Compartilhar, se inscrever no canal e assistir, né? Todas essas aulas maravilhosas que nós, professores da JAF, preparamos com o maior prazer, né, para todos vocês, tá bom? Então, no primeiro momento que nós vamos da nossa aula de hoje, temos umas perguntas. E essas perguntas justamente vai fazer com que você comece a ter o despertar da ciência, um despertar da química, tá? Então vamos começar esse estudo fazendo algumas perguntas. Duas perguntas simples, básicas, que vai ser de suma importância para o nosso conhecimento. Então, de acordo com o que nós vimos na aula passada, é possível um mesmo elemento químico formar materiais completamente diferentes? Será que é possível nós pegarmos esse elemento químico e ele conseguir se transformar completamente em materiais diferentes? E aí, pessoal, como é que fica? Será que a gente já pode responder isso aí, primeiro ano? Olha a segunda pergunta. Será que é possível diferenciar de primeira, né, os componentes de uma mistura por simples observação a olho nu? Será que a gente observando qualquer tipo de mistura, será que a gente mata assim na lata? Rapaz, isso é simples. Essa é uma mistura simples, é uma mistura composta, né? Ok? Será que a gente consegue diferenciar? Então, pessoal, mas antes da gente conseguir responder, antes de vocês responderem, precisaremos conhecer alguns conceitos fundamentais da química que nós vimos anteriormente, tá certo? Então esses conceitos são fundamentais. Quem são esses conceitos, professor Igor? Matéria, corpo e objeto. Nós sabemos que o que é matéria? Vimos na aula passada, que é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, tá certo? Nós vimos também o que é corpo, que é uma porção limitada da matéria. Nós sabemos que a matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Dessa matéria, nós podemos tirar um corpo que é um pedaço, por exemplo, da matéria, que nós temos o exemplo, pegamos a madeira. O corpo é uma porção limitada dessa matéria. Então nós pegamos da madeira, um pedaço de madeira, e por último nós pegamos esse pedaço de madeira, certo? Transformando em quem? Em objeto. E esse objeto é um corpo que tem uma finalidade específica, tem um fim, certo? Ou seja, a matéria ela é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Um exemplo, madeira. O corpo é uma porção limitada dessa matéria, que são pedaços de madeira, tá? E por último, nós podemos pegar quem? O objeto, que é um corpo que tem uma finalidade específica, que é a cadeira de madeira, certo? Pode ser uma porta, pode ser uma mesa, tá certo? Então, o objeto é o corpo final, certo? Onde vai ter uma finalidade específica, tá bom? Então, matéria, corpo e objeto, tá? Então, quando a gente estudou essa parte, vamos pular agora para saber o que é uma substância pura. Substância pura é todo material que vai apresentar as seguintes características, certo? Que características, professor? Vamos lá. São características, a primeira característica que nós vamos ver é que essa substância pura, tá? São unidades estruturais. Que unidades estruturais são essas? Moléculas. Nós sabemos que os átomos, um conjunto de átomos são formados por quem? Por moléculas, tá? Então essas unidades estruturais, elas também podem ser chamadas, pode ter os conjuntos iônicos. E todas elas, essas unidades estruturais, são quimicamente iguais entre si, tá certo? Tanto as moléculas, tanto como os conjuntos iônicos, todas elas são essas unidades estruturais que quimicamente são iguais entre si. O segundo ponto da substância pura, né, que nós conhecemos agora, a segunda característica é a composição fixa de que decorrem as propriedades, certo? Como assim, professor? Que propriedades são essas? Então, essa composição fixa que vai decorrer nas propriedades, certo? Ela tem densidade, tem um ponto de fusão e um ponto de ebulição, tá certo? Então,
duas características que nós estamos vendo agora. São as unidades estruturais, isso que são características de quem, professor? Substância pura, tá certo? Que ela vai apresentar, toda substância pura vai apresentar essas características. Unidades estruturais, certo? Que são as moléculas, são os conjuntos iônicos, sempre quimicamente iguais, tá? A sua composição fixa, que é a densidade, o ponto de fusão, ponto de ebulição, vai estar todo nessas duas primeiras características. Terceira característica na substância pura é a temperatura. A temperatura a gente sabe que ela, na substância pura, ela vai se manter inalterada, ela não muda do início ao fim de todas as mudanças de estado físico, certo? Então ela se mantém inalterada, ou seja, da mesma forma, tanto no estado de fusão, vaporização ou solidificação, certo? Então a temperatura se mantém inalterada do início ao fim, tá certo? Quarta característica. Essa substância ela pode ser representada por uma fórmula, certo? Por uma fórmula. Por quê? Certo? Pode ser representada por uma fórmula porque tem composição fixa. Professor, como assim ela vai apresentar essa composição fixa? Ou seja, essa composição ela não vai mudar. Presta atenção. Água, certo? A água, a sua composição, a sua estrutura, H2O, né? Três átomos, essa molécula, né? 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio, para onde ela for, a sua estrutura ela não muda. Não deixa de ser água. Ela pode passar pelos 3 estados físicos, certo? Sólido, líquido e gasoso, mas ela não vai ser alterada. Ela continua com a mesma estrutura, a mesma fórmula, tá certo? Água, H2O. O gás oxigênio da mesma forma. A prata, ela pode passar pelos três, pode passar por esses pontos aqui, pelo estado físico, fusão, vaporização, solidificação, e ela não altera a sua estrutura, tá certo? Então, se nós observarmos bem todo esse processo, a água, gás, oxigênio, sal de cozinha, esses exemplos, todos eles pode ser representada por uma fórmula porque tem a sua composição fixa, não muda, tá? Então, nós podemos dizer assim, substâncias puras, simples e compostas. Então, o que é? As substâncias puras são classificadas como simples quando na sua composição há átomos de apenas um elemento químico. Opa, peraí, professor, está indo rápido demais. Repete novamente, por favor. Vamos lá. As substâncias puras, elas são classificadas como simples, certo? Pura são simples e compostas. Mas as substâncias que são simples, na sua composição, apresenta apenas um elemento químico, ok? Quando o arranjo de digamos assim, o arranjo de átomos de 2 ou mais elementos químicos formam substâncias puras, mas que não é simples. Quando é um conjunto de outras substâncias, vão ser chamadas de quê? Compostas, tá? Então, uma substância pura simples é quando é formado apenas por átomos de um elemento químico só, certo? Ok? Já quando ela tem uma mistura, é composta por outros elementos químicos diferentes, átomos de 2 ou mais elementos químicos, formam as substâncias puras compostas, tá certo? Então, olha para você dar uma olhada. Olha a substância pura simples. Nós temos o gás hélio, olha aí, gás oxigênio, o fósforo. Isso aqui é chamado de substâncias puras simples. Por quê? Porque só existe um elemento químico nessa estrutura. Tá certo? Então, professor, mas tem 2 átomos aqui. Não interessa, mas aqui é oxigênio. Tem 4 fósforos aqui, professor. 4 átomos, P4. Não interessa, mas são substâncias puras simples
porque são formados apenas por um elemento químico, tá? Não interessa a quantidade de átomos que esse mesmo elemento químico esteja levando, tá? A mesma quantidade. O que interessa é que não tem outros elementos químicos, tá? Então, se vocês observarem, olha aqui as substâncias puras compostas. Você observa aqui que é a água, H2O, né? Então, nós temos 3 átomos, mas não é apenas de um elemento químico só. Nós temos 2 moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. Então, nós temos 2 elementos químicos. Se tem 2 elementos químicos, então são chamados de substâncias compostas. O ácido clorídrico, né? Nós temos o hidrogênio e o cloro, 2 elementos químicos diferentes. Então, são substâncias puras compostas. O dióxido de carbono, CO2, são 2 elementos químicos que existem nessa molécula. 2 de oxigênio e 1 de carbono. Então, substância pura composta, tá certo? Então, as substâncias puras, elas podem ser simples e compostas. Substâncias simples são formadas apenas por um elemento químico. E substâncias compostas, quando apresentam de 2 ou mais elementos químicos que vão formar substâncias puras compostas. Tá beleza? Tranquilo? Show de bola? Vamos aqui adiante, certo? Substâncias simples e compostas. Vamos lá mais uma vez, outra vez novamente, bis. Ela é constituída por um único tipo de elemento, certo? Estou batendo aqui novamente na mesma tecla, justamente para ficar memorizado, tá bom? Então, essas substâncias simples e compostas, substâncias simples, somente um elemento é constituído por um único tipo de elemento químico. Gás, oxigênio, nós temos aqui como exemplo, tá? E agora nós vamos para a substância composta. A substância composta é quando existe mais de um tipo de elemento químico. A água pura, né? H2O, tá certo? Então nós temos aqui dois elementos químicos diferentes. Tá beleza? Tranquilo? Ficou calmo? Show de bola? Deu para entender? Vamos aqui adiante. Misturas. Opa! Professor, mistura? Isso. Mistura é o quê? É quando você pega a matéria que ela é constituída por mais de um tipo de molécula. Opa, professor, peraí, como é que é? Vamos lá, vamos entender. Mistura é quando você faz o quê? Uma mistura na sua casa, quando você faz uma mistura de alguma coisa, de algum produto na sua casa. Quando você pega 2 tipos de substâncias diferentes, tá certo? Então, a matéria aqui, a mistura que nós vamos ver, é quando a matéria ela é constituída por mais de um tipo de molécula, tá? E essas misturas, elas podem ser de 2 formas que nós vamos ver aqui na química, tá? Essas misturas, elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Professor, como assim? Vamos lá. A palavra homo significa uma única, certo? Um único aspecto. Então, as misturas homogêneas são misturas que possuem apenas um único aspecto, as mesmas propriedades químicas em toda a sua extensão, perdão. Então, para vocês observarem, a água, quando você observa, ela é o quê? Só apresenta um único aspecto. Então, ela é uma mistura homogênea. Mas se eu pegar água, colocar açúcar dissolvida e mexe, até dissolver completamente o açúcar. Então, aí, é uma mistura homogênea, tá certo? Por quê? Porque eu continuo visualizando, certo? Aquela pergunta que eu fiz logo no começo, será que eu consigo ver algumas substâncias a olho nu? Será que eu consigo diferenciar? Pois é, então a água mais o açúcar dissolvido, que você não consegue ver o açúcar, ele é uma mistura homogênea. Por quê, professor? Porque ele vai apresentar apenas um único aspecto. Agora, se eu pego um copo e coloco água e óleo, né? É uma mistura. Só que essa mistura, quando eu fico visualizando, né? Eu apresento mais de um aspecto. Tem propriedades diferentes em sua extensão. Então, eu vou conseguir observar o óleo, vou conseguir observar a água, tá certo? Então, eu consigo diferenciar todo esse aspecto. Então, nós temos aqui também o exemplo de quê? De misturas. A gasolina que nós estamos vendo aqui à esquerda é um exemplo de sistema homogêneo. Olha aí, o granito à nossa direita, essa pedrinha aqui, show de bola, linda, maravilhosa.
é um exemplo de sistema heterogêneo, tá? Então, nós podemos observar aí a gasolina é um tipo de sistema homogêneo, enquanto o granito, ele é um tipo de quê? De substância, é um tipo de substância, um tipo de sistema heterogêneo, tá bom? Vamos aqui adiante. Olha aqui para mais uma vez para nós conseguirmos entender essas misturas. Então, quando uma mistura é uma substância é adicionada a outra, certo? Acontece essa mistura, ambas deixam de ser chamadas de puras e passam a ser substâncias de um novo sistema, certo? Então, quando uma substância é adicionada a outra, todas duas deixam de ser puras e passam a ser substâncias de um novo sistema. E aí, ele deixa de ser pura e é chamado de quê? De mistura, certo? Então, na natureza, gente, praticamente todos os materiais são misturas, tá? Tudo que a gente praticamente, muita coisa na nossa vida, no nosso cotidiano, ela é o quê? São misturas. Então, na natureza, praticamente todos os materiais são misturas. As propriedades das misturas variam conforme a proporção de cada componente, tá? Por exemplo, nós podemos pegar o soro fisiológico, né, que é uma mistura que contém, só para você ter uma noção, 0,9 gramas de cloreto de sódio. O que é isso, cloreto de sódio? Sal. 0,9 gramas de cloreto de sódio. E 100 ml de água. Olha aí. Então, por isso que você vai sentir o soro fisiológico, né? É aquele gostinho de sal, tá? Então, as salmouras são misturas de sal comum, que além de cloreto de sódio, tá? Principalmente o componente que é ele que vai ser dissolvido, contém cloreto de magnésio, o iodato de potássio, tá? E aí vai, tá certo? Só para vocês terem essa noçãozinha aí, tá? Isso, o soro fisiológico, ele é se você observar, você não consegue distinguir, você não consegue visualizar o sal que vai estar lá. Então, se nós formos classificar o soro fisiológico, homogêneo e heterogêneo, lógico que você vai observar que ele vai ser o quê? Homogêneo. Apresenta somente um aspecto. A salmoura, como eu acabei de explicar para falar para vocês, que são uma mistura de sal, né, cloreto de sódio, que é o principal sal, o sal que é dissolvido, né, que, né, o iodeto de potássio, né, que é outro sal mineral, né, ele também você vai conseguir visualizar apenas um. Então ele também na sua classificação é homogêneo, tá? Então, mistura é o quê? Mistura é quando você tem ambas quando uma substância, né, é adicionada a outra e as duas deixam de ser puras e passam a ser chamadas de uma mistura, tá certo? Vamos aqui ver direitinho agora, porque vamos aprender as fases dessas misturas, tá? Então, fases. O que é fase, professor? É cada aspecto homogêneo de uma mistura, tá? Então, cada aspecto homogêneo de uma mistura vai ser chamado de quê? De fase. Então, como eu peguei aqui, logo naquele outro exemplo que eu peguei, tá? Mas agora vamos colocar aqui a areia. Se eu pego água e areia, eu estou misturando quantas substâncias? Duas. Então, ela é chamada de bifásica. Por quê? Porque eu vou conseguir visualizar a água e também a areia, certo? Se eu colocar aqui, ó, eu consigo visualizar, como vocês estão vendo aqui, tanto a água como a areia. Se eu colocar aqui óleo, água e areia, são três substâncias diferentes. Misturei as três, mas eu consigo visualizar o quê? As três fases, tá? Consigo visualizar o óleo, consigo visualizar a água e lá embaixo eu consigo visualizar a areia. Então, como lá no começo, água e areia, eu tenho uma mistura de duas fases, ela é chamada de bifásico. Quando eu consigo visualizar três fases, é chamada de trifásico. E quando eu consigo observar esse sistema com gelo, água e limalha de ferro, consigo visualizar o quê? Consigo ver o gelo. Ah, professor, mas o gelo é água. Olha, o gelo é água. Só que você está conseguindo visualizar esse gelo. Então, ó,
gelo, água e limalha de ferro. Esse sistema também é trifásico, mas só que ele é constituído por quantos componentes? Por dois, que é a água e a limalha de ferro. Eu consigo visualizar o gelo, mas vocês lembram que eu falei logo no começo sobre o ponto dos estados que a substância não muda? Então pronto, olha o gelo aqui. O gelo é feito de água, tá? No estado sólido. Então temos dois componentes, mas o sistema eu consigo visualizar três fases. Tá, beleza? Então as fases também aparecem quando temos uma substância pura em equilíbrio de fases, tá bom? Então, em uma mistura, né, quando a gente fala sobre fases e substâncias de uma mistura, em uma mistura, cada constituinte corresponde a um componente. Olha aqui só para vocês darem uma ideia, né? Coloquei aqui 3 exemplos para vocês. Quando eu pego água, álcool e um pedaço de ferro, é uma mistura heterogênea, certo? Constituída de 3 componentes, água, álcool e o pedaço de ferro. Mas eu só consigo visualizar o quê? 2 fases, porque a água consegue se misturar com o álcool, mas conjuntamente com um pedaço de ferro ele vai ser diferente. Então eu consigo visualizar um pedaço de ferro e consigo visualizar a água misturada com álcool, que se torna uma só. Então esse sistema é chamado de quê? Bifásico. Água e álcool constituem uma fase única. O ferro vai constituir a outra. Agora, quando eu pego água salgada, álcool, óleo e sal não dissolvido, eu estou pegando quantas substâncias aí? É uma mistura heterogênea, com 4 componentes. Só que, lembrando, a água salgada, eu não consigo ver esse sal da água salgada, mas esse álcool consegue fazer o quê? Se misturar com a água salgada, juntamente com o óleo e o sal que não é dissolvido. Se é igual aquele mesmo esquema do gelo, tá? Eu já consigo visualizar o sal porque ele não vai ser dissolvido. Então é uma mistura heterogênea com 4 componentes e 3 fases. É um sistema trifásico. Uma fase, gente, é formada por água salgada e o álcool. O óleo forma uma fase e o sal não dissolvido também em outra fase, tá certo? E quando eu pego por último a água líquida, água sólida, o gelo, ele é um sistema heterogêneo formado por 2 componentes, aliás, por um componente e 2 fases. E aí nós chamamos essas 2 fases de sistema bifásico, tá? Então uma fase é constituída pela água líquida e a outra fase é a água sólida, que chamamos de gelo. Beleza, pessoal? Tranquilos? Deu para todo mundo entender? Bacana? Olha aqui, na nossa casa também a gente pode perguntar, né? Abrir a geladeira, pegar um copo de leite e a gente vê. Professor, esse aspecto do leite aqui é homogêneo. Eu só consigo ver o branco, né? Então, pessoal, o aspecto visual de uma mistura não se restringe a apenas simples percepção a olho nu, tá certo? Vocês lembram também que eu perguntei isso aí logo no começo da nossa aula? Professor, realmente, né? Então, por quê? Nós também podemos utilizar aparelhos ópticos como o microscópio, tá? E esse microscópio a gente consegue visualizar, sabe o quê? O líquido branco com gotículas de gordura amarela, tá? Então, quando a gente vê que nessas gotículas de gordura no líquido branco do leite, sabemos que ele tem um aspecto homogêneo, né? Quando a gente olha ao olho nu. Mas quando ele tem a utilização de aparelhos ópticos como o microscópio, sabemos que o seu aspecto ele passa a ser o quê? Heterogêneo, porque existe a mistura do líquido branco com gotículas de gordura amarela, tá certo? Então, observando a imagem vista ao microscópio, nós vamos notar que o leite não é considerado uma mistura homogênea, e sim uma mistura heterogênea. Ficou claro, galerinha? Ficou show de bola? Tanto é que nós falamos na aula passada, né? Falamos bastante sobre esse esquema aqui, que é o quê? Esse misturas gasosas, misturas líquidas e misturas sólidas. Falamos também sobre esse esquema, tá certo? Pelo MIT. Então, olha aqui como é que é interessante. O ar atmosférico. O ar filtrado e seco, ele constitui uma mistura homogênea.
Ele é formado principalmente por nitrogênio, oxigênio e o argônio. Nele também são encontrados vários outros tipos de gases, como é o caso de quem? O gás carbônico, só que em pequenas porcentagens. Então, pessoal, todas as misturas gasosas são homogêneas. Professor, poxa vida, eu não sabia não. Pois é, mesmo que um desses gases seja colorido, depois de algum tempo, galera, as substâncias gasosas se misturam uniformemente, formando novamente uma mistura homogênea. Tá certo? Então nós sabemos que o atmosférico, todo o processo ele é feito por uma mistura homogênea. Mistura líquida. As misturas líquidas elas podem ser tanto homogêneas como heterogêneas. A água e o óleo, nós falamos aqui, um sistema heterogêneo. São líquidos immiscíveis, ou seja, não conseguem se misturar. Praticamente não se dissolvem um no outro. Diferente de quem? A água e o álcool. Nós vimos aqui que formam um sistema homogêneo, líquidos miscíveis, tá certo? O que são líquidos miscíveis? Que conseguem se dissolver um no outro facilmente, tá? E por último, nós temos as ligas metálicas. Ligas metálicas são misturas sólidas homogêneas, certo? Que é o caso do latão, que é uma mistura de cobre e o zinco. O bronze, né? É uma mistura do cobre e o estânio. Eita, professor, quer dizer que a mistura... Olha aí, é uma mistura, o bronze, quando recebe aquela medalha lá nas Olimpíadas, né? Terceiro colocado. É uma mistura... Exatamente, tá? Mistura de duas substâncias, né? Dois elementos químicos, o cobre e o estânio. O aço, né? Mistura de ferro e carbono. Então, tudo isso aí são chamadas ligas metálicas, ok? Tá? Então, ligas metálicas é esse último ponto aqui para nós fecharmos, tá bom? E por último, nós temos essa partezinha aqui falando sobre diagrama de mudança de estado físico. Olha como é interessante. Água pura, nós pegamos a água pura, certo? A água pura, quando ela está no seu estado sólido, né? Em base da sua temperatura, ela fica a menos 10 graus Celsius, tá? Então, observe-se o quê? Olha aí, ó. O seu ponto de fusão, ele chega a zero. Depois ele vai sólido mais líquido, fica retilíneo, certo? Quando o seu ponto de ebulição, observe que ela vai aumentando a sua temperatura. Quando é o seu ponto de ebulição é quando a água evapora 100 graus Celsius. Quando ela está no estado líquido, você observa que ela está no seu ponto de fusão, seu estado normal, certo? E aí, quando ela vai passando para o seu aquecimento, a sua temperatura ela vai subindo, tá certo? Então ela vai o quê? Evaporando. A água vai evaporando, certo? O líquido mais vapor chega ao seu estado final, certo? Ok? Tá? Ok? Então, vamos ver o diagrama de mudança de estado físico com a água e o açúcar. Observa aqui, gente, que ela vai ter uma variação. Lá naquela outra, vocês podem observar rapidinho aqui que ela é constante. Olha o líquido aqui, ó, ele é constante. No seu ponto de ebulição aqui, ó, ela é constante, não sofre a variação. E nesse caso aqui, do diagrama de mudança de estado físico, uma mistura de água e açúcar, observa aqui, ó, olha como ela sofre uma pequena variaçãozinha, né? Então nós temos aqui, ó, para vocês terem a noção, ó, mesmo esquema, sólido e líquido, ó, só que nesse ponto aqui o sólido ele vai ficar em menos 15 graus Celsius, subiu, e aí vai sofrendo essa variação, mais uma vez, vai subindo, tá? Olha aí, ó, vai subindo, e aí, por último, chega no seu estado a sua variação de temperatura, né? No seu estado de ebulição, a variação de temperatura no estado aqui final, ela vai ficar no estado de vapor. Sempre aqui nesse ponto, nesse diagrama de mudança de estado físico, com água e açúcar, ela vai sofrer bastante variação, tá? Então, olha aí, ó, para vocês terem essa noçãozinha. E por último, pronto. E agora nós temos o diagrama de mudança de estado físico, que são as misturas eutéticas.
Professor, o que é mistura eutética? Mistura eutética são misturas que mantêm sua temperatura constante durante a fase de fusão para solidificação. Lembrando que do estado de fusão para a solidificação, ela vai aumentar ou vai diminuir? Olha, ó, fusão para solidificação. Fusão, o que é fusão? Passagem do estado, olha aí, do estado sólido para o estado, ó, fusão. Durante fusão por solidificação. Aqui, ó. Tá? Então, o que você pode observar? Olha aqui as misturas. Elas mantêm sua temperatura constante durante esse ponto de fusão para solidificação. Primeiro, nós temos aqui, ó, óleo sólido. Olha a temperatura, ó. Sólido para o líquido. Fusão. Olha aí, ó. Sólido para o líquido, fusão. Sólido mais líquido aqui, ó. Vai se manter sua temperatura constante, não tem a variação. Observa, fusão, solidificação. Novamente, ó. Fusão, solidificação. Novamente, ó. Constante. Então aqui ela é chamada de mistura eutética. São misturas que mantêm sua temperatura constante durante a fusão para a solidificação. Tá certo? Olha aqui. Só que quando ela está no estado líquido e vai para a vaporização, para o estado de vapor, ela sofre o quê? Ó, não continua constante, ela sofre uma variação. Então, nesse caso aí, gente, ela vai modificar. Por quê? Nesse caso aí, ó, são as misturas azeotrópicas. Nesse caso, as misturas azeotrópicas são misturas que mantêm sua temperatura constante durante o quê? A vaporização e a condensação. Olha aqui, ó. Tá no estado de vapor, voltando para cá, certo? Olha aí, ó. Vaporização para condensação, tá? Então ela está no estado de gasoso e passa para o estado líquido. Contém o quê? Constante. Se ela está com... Observa que aqui embaixo, ó, já está variável, certo? Então, se aqui está constante, é chamada de azeotrópica, ok? Beleza? Pois vamos aqui para nós finalizarmos aqui umas questõezinhas para nós podermos entender, tá? Então, qual das sequências a seguir estão representadas um elemento, uma substância simples e uma substância composta, respectivamente? Então, observa, gente, que nós vamos ter... O que é que ele está querendo nessa questão? Respectivamente, tem que ser em ordem. Uma substância simples, uma substância composta, certo? Então, o que é que nós vamos querer? Um elemento, uma substância simples e uma substância composta. De antemão, o que é que nós podemos matar? Um elemento químico. Um elemento químico. Onde é que nós temos um elemento químico? Nós temos aqui óleo no item A, óleo no item D e óleo no item E. Inicia com elemento químico? Não. Inicia com o quê? Com substâncias, né? Porque nós estamos observando que nós temos apenas de 2, olha, 2, então ela já não matamos aí. Então aqui, ó, ou vai ser o nitrogênio ou o cloro. Substância simples. O que é substância simples aí nesse ponto? O que seria essa substância simples? Olha aí. Olha aí. Nós vamos ter o quê? Substância simples, o nitrogênio. E por último, nós temos o hidrogênio e o iodo, que é a substância composta, respectivamente. Então, nós marcamos aqui o item C, tá? O cloro como representado um elemento químico, o nitrogênio, né, o N2, como uma substância simples, e o hidrogênio e o iodo como uma substância composta, tá? Olha aqui para essa segunda, rapidez, para fecharmos. Adicionando-se excesso de água à mistura formada por sal de cozinha, areia e açúcar, obtemos um sistema de quê? Presta atenção. Excesso de água, certo? Essa água misturada por quem? Por sal de cozinha, areia e açúcar. Vamos obter um sistema homogêneo ou heterogêneo? Já matamos aí que ele é o quê? Olha aí, sal de cozinha, areia e açúcar, heterogêneo.
Mas a gente consegue visualizar quantas fases? Sal de cozinha, areia e açúcar. Então, ele é heterogêneo, só que o sal de cozinha e o açúcar, né? Olha aí o que vai acontecer. Vão se misturar, né? Vão estar misturados juntamente com quem? Com a água. E vamos conseguir visualizar quem? Somente a água e a areia, tá certo? Então, heterogêneo bifásico, ok? Heterogêneo bifásico, tá bom? Tá? Então, para fecharmos, os diferentes tipos de matéria podem ser classificados em dois grupos: substâncias puras e misturas. As substâncias puras podem ser simples ou compostas, né? Considerando esse modo de classificação, analisamos as afirmações. O ar atmosférico é uma substância pura, a água é uma substância simples, o sangue é uma mistura, o oxigênio e o ozônio são substâncias diferentes, a matéria, que tem 3 tipos de molécula, é uma substância composta? Vamos lá. O ar atmosférico é uma substância pura. Acabamos de ver pouco tempo aqui. A água é uma substância simples? Não, porque a água ela contém 2 elementos químicos diferentes, né? O sangue é uma mistura, né? O que vocês acham? O sangue é uma mistura? E aí, o oxigênio e o ozônio são substâncias diferentes, tá? Então, você consegue saber que todo esse processo. O sangue é uma mistura? Sim, porque ele tem várias outras substâncias, tem os glóbulos vermelhos, tem os glóbulos brancos, né? As plaquetas, tá? O oxigênio e o ozônio são substâncias distintas? Olha aí, só mudando somente do oxigênio para o ozônio, somente um átomo. O oxigênio é o O2, o ozônio é o O3, tá? Então, sim, são substâncias, né? Tem o mesmo elemento químico, mas a quantidade de átomos são diferenciadas. E a matéria, que tem 3 tipos de moléculas, é uma substância composta? Beleza? Então, pessoal, vamos finalizando. Obrigado pela atenção. Dá uma curtida lá. Espero que tenham ajudado. Próximas atividades, nós vamos nos ver no Google Meet e vamos fechar com chave de ouro. Um grande abraço, que Deus abençoe todos vocês e até mais.